Aqui é a leitura do Evangelho de João, o comentário do Evangelho de João, e eu estou na introdução. E aqui no caso é autoria, data e local. O Evangelho segundo João é o livro mais maravilhoso já escrito. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3:5. Esta bem pode ser a atitude de quem ultrapassa o limiar do estudo deste livro, pois seu testemunho é verdadeiro e a fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus recebe confirmação gloriosa. A razão para isso logo se tornará clara. O livro nos conta que nos dias do imperador Tibério e do tetrarca Herodes, Antipas havia na terra da Palestina um judeu chamado Jesus. Este reivindica ser o legítimo proprietário de todas as coisas. O pão da vida, a água da vida, o bom pastor que dá a sua vida por suas ovelhas. Aquele que ressuscitará os mortos no último dia. O próprio Messias, o caminho para Deus, o próprio objeto da fé e da adoração. Uma pessoa divina de forma tão completa e abrangente que isto lhe permitiu dizer: eu e o Pai somos um. João 10:30. De fato, isso é impressionante. Porém, ainda mais maravilhoso é que o escritor do livro aceita estas reivindicações como verdadeiras. Ele dá os títulos mais elevados ao Jesus da história, chama-o de Verbo Logos, de Deus, e nos diz que este Verbo tem estado com Deus desde a eternidade, habitando na presença imediata do Pai. Ousadamente, o autor até o chama de Deus, e faz tudo isso num verso inicial para o escritor. Jesus não é nada inferior ao que reivindica ser. Ele é o Deus encarnado. Quem é este autor que aceita tais reivindicações e faz declarações tão surpreendentes? Será um completo estranho vivendo em um país muito distante das cenas que descreve, de forma que a distância gera encanto ao relato? Está escrevendo muito tempo após os eventos, de forma que o herói do relato tenha gradualmente se tornado um operador de milagres? E daí a obediência estrita às leis das lendas e do folclore tenha finalmente se transformado em um Deus? Muito pelo contrário, o autor do quarto evangelho é retratado como alguém que pertence à mesma raça, linhagem e família que seu herói. É apresentado como uma testemunha ocular temporânea. Pertence não apenas, confira em 1 João 1, do 1 ao 4, pertence não apenas ao círculo amplo de seguidores do Mestre, mas é um dos 12, de acordo com a tradição, e dentro deste grupo de 12, ele é um dos 3, Marcos 5:37, 9.2 e 14:33. Contudo, ainda que alguém faça objeções a estas referências aos sinóticos e deseje se restringir ao testemunho do próprio quarto evangelho, teria de admitir que aqui o autor é retratado como um dos 2 primeiros discípulos. Esta é a conclusão mais natural, ao menos a menos que se adote a opinião improvável de que o discípulo sem nome em 21:24 é alguém diferente do discípulo
de 1:35-40. E destes dois primeiros discípulos, o autor se apresenta como o discípulo a quem Jesus amava. Ninguém conhecia Jesus melhor do que ele. Ele andava com Jesus dia por dia, de forma que teve muitas oportunidades para observar suas falhas de caráter e defeitos de personalidade, se houvessem. Naquela noite mais sagrada e da ceia, ele se reclinou em seu peito. Ele permaneceu aos pés de Jesus. Ele entrou em seu túmulo. É este mesmo discípulo que, como autor do quarto evangelho, não poupa esforços para proclamar a todo mundo que este Jesus da história, que ele conhecia tão bem, é o próprio Deus. Não apenas isso, mas já no primeiro capítulo, ele apresenta outras testemunhas. Ele nos diz que esses homens ficaram tão impressionados ao encontrarem Jesus pela primeira vez que declararam seus pensamentos e emoções, exclamando assim: André, achamos o Messias. Felipe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas. Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então aqui é a fala de cada um, né? O André falou, achamos o Messias, o Felipe disse que ele era o descrito na lei, e o Natanael disse que o chamou de mestre, reconheceu, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A isso pode-se adicionar o testemunho de João Batista também, registrado neste primeiro capítulo. Não sou digno de desatar as correias de tuas sandálias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tenho testificado que este é o Filho de Deus. Os oponentes dessa concepção conservadora não podem permitir que esse testemunho seja aceito. Percebem que se esse testemunho não for desafiado, então eles perderam a guerra, não apenas uma batalha. O que a alta crítica tem a oferecer que possa abalar esse testemunho? Como os estudiosos não conservadores tentam provar que o quarto evangelho não pode ter sido escrito por uma testemunha ocular contemporânea, ou que não pode ter sido escrito na Ásia Menor pelo idoso apóstolo João, como afirma a tradição. Seus argumentos podem ser resumidos assim: João, o apóstolo, morreu muito cedo para ter escrito um evangelho em Éfeso no final do século I. Evidência apresentada: o Codex Coeslinianus, Paris 305, o qual é um dos manuscritos das crônicas de Geórgios Amartolos, monge que viveu no século IX. Neste códex, declara que, de acordo com Papias, o apóstolo João e seu irmão Tiago morreram como mártires. Sabemos que Tiago foi morto não depois do ano 44 por ordem de Herodes Agripa I, e que Pedro permaneceu vivo após sua morte. Ora, se João também foi martirizado, nesta ocasião, ele não poderia ter escrito o quarto evangelho. Prova: o autor daquele evangelho viveu mais do que Pedro. João 21, 18, 24. Essa é a ideia central do primeiro argumento. As passagens significativas no Codex mencionado são as seguintes. Observe as palavras que colocamos em itálico. Após Domiciano, Nerva reinou 1 ano. Foi ele quem mandou João voltar da ilha e lhe permitiu viver em Éfeso.
Ele era o único dos 12 apóstolos ainda vivo naquela época e, após compor o evangelho que leva o seu nome, foi considerado digno de martírio. Papias, bispo de Hierápolis, que eu conhecia pessoalmente, diz no segundo livro de seus Oráculos do Senhor que ele foi entregue à morte pelos judeus. Deste modo, junto com seu irmão, ele cumpriu claramente a profecia de Cristo. O cálice que eu bebo, vocês beberão, e com meu batismo, vocês serão batizados. É óbvio que isso seja assim, pois Deus não pode anunciar uma falsidade. Em sua exegese de Mateus, o erudito Orígenes também atesta o martírio de João com base em informações confiáveis que recebeu de sucessores dos apóstolos. Além disso, o grande historiador Eusébio diz em sua História Eclesiástica: a Pártia caiu por sorte a Tomé, a Ásia a João. Ali ele viveu, morrendo em Éfeso. Em primeiro lugar, observe, embora este manuscrito afirme que João foi entregue à morte pelos judeus, de acordo com Papias, outros manuscritos deste autor afirmam que ele morreu em paz. Em segundo lugar, esse relato nem mesmo afirma que João e Tiago foram martirizados ao mesmo tempo. Finalmente, também de acordo com esse testemunho, descreve-se que o apóstolo João viveu em Éfeso após seu retorno de Patmos e morreu ali após ter escrito o evangelho que leva seu nome. Consequentemente, o que deduzimos é isto. Em sua tentativa de refutar a posição de que o apóstolo João escreveu o quarto evangelho, os críticos recorreram a um documento que declara explicitamente que pelo menos este elemento de concepção tradicional está correto. Com referência ao martírio de João e Tiago, há também um manuscrito, Barossianus, 142, publicado por C. de Burr, Testende Untersuchungen, página 170, o qual apresenta um resumo da obra de Philippus Sidetus, historiador da Igreja, que floresceu no início do século V. O manuscrito contém a seguinte declaração: Papias, bispo de Hierápolis, discípulo de João, o teólogo, o companheiro de Policarpo, escreveu 5 livros de oráculos do Senhor. No segundo livro, Papias afirma que João, o teólogo, e seu irmão Tiago foram entregues à morte pelos judeus. Há também calendários da Igreja Antiga em que Tiago e João são relembrados como mártires no mesmo dia. Com referência a isso, permanece válido o argumento detalhado de J. A. Robson, The Historical Character of the John Gospel, Londres e Nova York, 1908, página 64 a 80. Sua conclusão é a seguinte: não há evidência suficiente para duvidar seriamente da tradição universal da Igreja de que o apóstolo João morreu pacificamente em Éfeso em idade extremamente avançada. A declaração de que João e seu irmão Tiago foram mortos pelos judeus é atribuída a Papias, com base em autoridade muito fraca. Se Papias realmente tivesse dito isso, é quase inconcebível que Irineu, Eusébio e os outros que leram Papias não o tivessem mencionado. Além disso, não é difícil explicar a atribuição de tal declaração a Papias como um erro devido à interpretação descuidada. Esta contradição da tradição geral é isolada e também não encontra apoio nem na descrição ocasional do apóstolo como um mártir, nem na posição de sua comemoração nos calendários litúrgicos.
O termo marte, vocábulo grego comum para testemunha, não se restringia inicialmente aos que selavam seu testemunho com seu próprio sangue. Neste sentido, é preciso observar que nos escritos antigos, às vezes, se faz confusão entre diversas pessoas chamadas João. O mesmo é verdade quanto a Tiago. Se Papias disse João e Tiago, ele pode estar se referindo a João Batista e Tiago, o filho de Zebedeu, ou Tiago, o irmão do Senhor. Este último, de acordo com Joséfo e Eusébio, foi de fato morto pelos judeus. Sabemos que, pelo menos, Sidetos não cita Papias corretamente, pois o título teólogo só foi aplicado ao apóstolo João muito tempo depois. Papias certamente não usou, portanto, a citação inteira começa a parecer duvidosa. Será que Sidetos realmente leu Papias ou sua fonte foi Eusébio, que de qualquer forma ele leu incorretamente? Certamente não se pode dignificar com o adjetivo acadêmico esta inferência sobre a autoridade do quarto evangelho. Ela é tirada de uma citação corrupta, se for citação, afinal das palavras de um escritor, supostamente Papias, de pouca inteligência, pelo que dizem, cuja citação os críticos encontraram em um resumo tardio da obra de um historiador impreciso. Quanto aos calendários litúrgicos, um martirológio cartaginense antigo contém o seguinte: Dec 25 Vical Jan Domini Nostri Jesu Christi Filii Dei. Dec 27 Vical Jan Sancri Johannes Baptistae et Jacobi Apostoli quem Herodes Acidite. Assim também Tiago e João são comemorados juntos, mas o João mencionado é João Batista. Em um antigo martirológio sírio, associa-se João e Tiago, os apóstolos de Jerusalém. A respeito disso, concordamos com a declaração de W.M. Ramsay. O fato de Tiago e João, que não foram mortos na mesma época, serem comemorados juntos, provê uma evidência muito fraca de que João foi morto em Jerusalém nos primeiros anos. Esta comemoração conjunta pode indicar simplesmente que Tiago e João eram irmãos e preeminentes entre os 12, e decorrer de uma interpretação incorreta da profecia de Cristo a respeito deles. Marcos 10:39. Já no início do século IV, Eusébio tinha abandonado a opinião de que o apóstolo João escrevera o quarto evangelho. Ele cita uma sentença de Papias na qual se menciona 2 Joãos, sendo o segundo não apóstolo, mas um ancião presbítero. Eusébio conclui disso que foi o presbítero João quem escreveu o evangelho. Assim afirma em essência R. Goodenough em John, a Primitive Gospel. Contudo, o que se declara aqui a respeito de Eusébio não é verdade, pois esse historiador nunca afirmou que o presbítero João, em oposição ao apóstolo João, escreveu o evangelho. Eusébio cria definitivamente que o apóstolo João era o evangelista. Deve-se admitir que é deplorável que Eusébio tenha inventado uma pessoa fictícia. Concordamos com a declaração de Tezan, sem entrar em muitos detalhes. É seguro afirmar que o presbítero João é um produto da fraqueza crítica e exegética de Eusébio. Religious Knowledge, Antigo John the Apostle, Encyclopedia of the Religion Knowledge. Não há evidência histórica que indique que tal pessoa tenha existido. Todavia, os críticos escreveram páginas e páginas sobre esta
nebulosidade. Por exemplo, B.H. Streeter, The Four Gospels, Nova York, 1925, capítulo 14. A declaração de Papias que confundiu Eusébio foi a seguinte: e não hesitarei em adicionar às interpretações tudo que aprendi dos presbíteros e lembro bem, pois estou seguro de sua verdade. Pois de forma diferente de outros, não me alegro naqueles que falam muito, mas naqueles que ensinam a verdade. Nem naqueles que recontam mandamentos de outros, mas naqueles que repetem os que foram dados à fé pelo Senhor e que derivam da própria verdade. Porém, quando surge alguém que seguiu os presbíteros, eu procuro discernir nas palavras destes o que diziam André, Pedro, Filipe, Tomé, Tiago, João, Mateus ou qualquer dos outros discípulos do Senhor, e o que dizem Ariston e o presbítero João, discípulos do Senhor. Eusébio, História Eclesiástica. A interpretação mais natural destas palavras de Papias é a de que ele se refere em ambos os casos ao mesmo João, que também se denomina de presbítero em duas epístolas do Novo Testamento, conhecidas como 2 João e 3 João. Se levarmos em consideração que o apóstolo João viveu até a idade avançada, de acordo com a tradição, permanecendo vivo após a morte de todos os demais discípulos, não é difícil compreender por que Papias, após incluir João no grupo de discípulos, o menciona novamente. Aquele que dizia certas coisas, enquanto os demais discípulos ainda eram vivos, ainda as diz após a morte deles. Entretanto, Eusébio conclui que Papias se refere a 2 Joãos, o primeiro sendo o apóstolo e escritor do 4º Evangelho, e o segundo o presbítero, sendo o autor do livro de Apocalipse. Quanto à autoria deste, Eusébio foi claramente influenciado por Dionísio. 265 d.C., cujos argumentos contra a concepção tradicional são apresentados de forma convincente e merecem estudo cuidadoso, mesmo se não se concordar com suas conclusões. Nós discordamos delas. Será que suas conclusões derivam em parte de sua aversão ao milênio, o qual se baseia em Apocalipse 20? Quanto a isso, veja N.B. Stonehouse, The Apocalypse in the Early Church, página 151. Porém, para nosso propósito atual, a questão é: quem escreveu o 4º Evangelho, de acordo com Eusébio? A resposta fica clara em seu comentário sobre as palavras de Papias, que acabamos de citar. Eusébio as interpreta assim. Observe as palavras que colocamos em itálico. Deve-se observar que ele cita 2 vezes o nome de João. Ele inclui o 1º João com Pedro, Tiago, Mateus e os demais apóstolos, indicando claramente tratar-se do evangelista. Alterando sua declaração, põe o segundo com outros fora do número dos apóstolos, posicionando Ariston antes dele e chamando-o claramente de presbítero. Isto confirma a veracidade do relato daqueles que dizem que havia 2 discípulos de mesmo nome na Ásia e que há 2 tumbas de João em Éfeso. Isso merece atenção, pois é provável que o segundo, a menos que se prefira o primeiro, é que tenha visto a revelação atribuída a João. Eusébio, História Eclesiástica, 3:39, do 5 ao 6. Claramente, pois Eusébio considera o segundo João, o presbítero,
como provável autor do livro de Apocalipse. Entretanto, é importante enfatizar que ele considera que o apóstolo João é o evangelista, o autor do quarto evangelho. Ele expressa a mesma convicção em 3:24. Consequentemente, este apelo dos críticos a Papias é completamente falho, assim como os demais. A fonte a qual os críticos fazem seu apelo confirma a visão tradicional. Os alogianos, seita herética da Ásia Menor por volta do ano 170, atribuíram o quarto evangelho e o Apocalipse a Cerinto. Consequentemente, fica claro que já nesta época a autoria joanina era colocada em dúvida. Esse argumento também não é tão terrível quanto parece. É absurdo atribuir a Cerinto um evangelho que claramente proclama tanto a divindade de Jesus quanto a encarnação do Verbo ou Logos, pois estes são os artigos específicos de fé que este herege negava. Sendo assim, pode-se igualmente atribuir o comentário sobre Gálatas de Lutero ao Papa. Como Epifânio indica ao lhes conceder este nome, os alogianos eram os oponentes ilógicos do Evangelho do Logos, os rejeitadores irracionais da razão divina e pessoal. A teoria desses alogianos, embora absurda, contém um elemento valioso. Mostra pelo menos que esta seita reconhecia uma data bem antiga para a origem do quarto evangelho, pois João e Cerinto foram contemporâneos de acordo com a tradição. Portanto, se o quarto evangelho é tão antigo assim, os críticos ainda precisam enfrentar um enigma insolúvel, declarado nas páginas iniciais deste comentário. A cristologia deste evangelho é muito alta para ter sido escrita por um discípulo da primeira geração. Mas isso não é sequer um argumento, é apenas um questionamento. É uma declaração ousada, mas inteiramente sem provas. Além disso, pode-se também questionar: a cristologia de Paulo é mais baixa? Leia Colossenses 2:9 ou Filipenses 2:6, ou ainda a provocadora passagem de Romanos 9:5, que por mais que tenham tentado, os críticos nunca conseguiram remover como o texto prova da divindade de Cristo. E na verdade, é mais baixa a cristologia nos sinóticos? Leia Mateus 11, 27 e 28. Então aqui o que ele citou, que é a prova, da divindade de Cristo, coloca Colossenses 2:9, Filipenses 2:6, ou ainda a provocadora passagem de Romanos 9:5. Então, eu vou ver aqui qual que é a citação dele.
Então vamos ver aqui. Ele chama Romanos 9:5 de passagem provocadora. Vamos ver como que é. Romanos 9:5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, bendito eternamente. Amém. Sim, o apóstolo Paulo, em Romanos 9:5, fala que Jesus é Deus sobre todos, eternamente. Amém.